Graça e paz, bom dia, boa terça-feira. Espero que a sua segunda-feira tenha sido um início de semana abençoado também. Glória a Deus que aqui estamos, glória a Deus. Glória a Deus, sejam bem-vindos, graça e paz, Deus abençoe. Estamos aqui bem com expectativa bem aguçada, eu diria assim, porque hoje também o Senhor nos permitindo, às 22 horas, nós teremos a estreia de um encontro que acredito que será muito gratificante, muito especial, e gostaria também que você fosse já se preparando para estar nesse encontro. Estou chamando de encontro aqui pelo Instagram, que vai se chamar Programadamente. Você pode ler de duas maneiras: programadamente ou programa da mente. Então hoje à noite, se Deus permitir, estaremos iniciando um encontro que será semanal, pelo menos por enquanto, não é verdade? Então, só para você ter uma ideia, nós já temos cerca aí de uns 30 temas para tratar nesses encontros, e não sei se cada assunto que nós vamos tratar, nós vamos conseguir tratar em um só encontro. Então pode ser que esses 30 temas se multipliquem por muitas vezes aí, falando sobre a nossa alma, nosso emocional, a nossa mente. Ontem eu pedi a alguém para conceituar mente para mim, e a pessoa disse: é muito difícil fazer isso, não é? Também acredito que seja, né? Vamos conversar um pouco sobre essas coisas. Você que está chegando, você que já chegou, graça e paz, Deus abençoe a sua vida, e será mais um momento muito especial de oração, quando vamos aqui mais uma vez ler a palavra do Senhor e mais uma vez orar a Deus, não é? Hoje nós estamos continuando a nossa campanha de clamor pela nossa cidade. A pergunta que eu faço, que você deve responder aí, diante de tudo que temos sido arguidos nesse tempo, porque cada dia nós ouvimos e nós recebemos para nós uma pergunta, né? Cada dia. Hoje não vai ser diferente. Hoje tem mais uma pergunta para nós. Possivelmente você já conseguiu ler aí a pergunta que tem para nós hoje. A verdade é que quando nós decidimos colocar em prática um projeto, nós teremos opiniões favoráveis, opiniões que apoiam, mas também teremos opiniões contrárias. Também temos a ideia de que, por exemplo, sonhar com a salvação de uma cidade inteira, isso é uma loucura, isso é absurdo. Então por quê? Porque a gente já concordou de que em cada cidade, em cada município, em cada distrito desse nosso país, as pessoas não vão todas serem salvas. A verdade é que a própria Bíblia diz que o Senhor, Ele não retarda a sua promessa, ainda que muito a tem por demorada. Mas a Bíblia diz que Ele é longânimo, muito paciente. Por que Ele exerce a longanimidade? Porque Ele não quer que alguns se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. O arrependimento
é claro, é a base, porque arrependendo-nos então dos nossos pecados, nós os confessamos, nós pedimos perdão e nós somos perdoados e então salvos. Então, na verdade, isso pode incomodar a ideia de querer salvar a cidade, a ideia de orar pela cidade. É por isso que nós temos tantas dificuldades para levantar muito cedo. Nós temos tanta dificuldade para dobrar o nosso joelho e orar mais do que 10 minutos. Nós temos. A maioria de nós pode ser, eu arrisco até dizer, que poucos de nós já tiveram a experiência de orar ininterruptamente mais de 1 hora, principalmente se a oração for de joelhos. E é desta forma que a gente ganha a nossa guerra. É orando, é buscando. Então, na verdade, eu convido você a orar mais uma vez. Glória a Deus. Eu quero ler hoje, continuando aqui o texto, que possivelmente você que está acompanhando todo dia já até sabe o texto que vamos ler, mas nós vamos ler aqui capítulo 2 de Neemias, vamos ler aqui o verso 9 e o verso 10. Ontem Neemias disse que a boa mão de Deus estava sobre ele e ele conseguiu, a provisão, os passaportes para ele realizar a sua missão. Aí ele diz assim: então fui aos governadores da além do rio, dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonitas, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Eu quero parar aqui. É interessante que ele tinha orado, ele tinha buscado o Senhor, ele tinha se incomodado, ele tinha se importado com Jerusalém, tinha ficado muito preocupado com a situação que eles se encontravam, uma situação de miserabilidade, de vulnerabilidade com respeito ao inimigo, e ele consegue então tudo o que nós lemos até então. Mas quando ele consegue, ele parte em viagem em direção a Jerusalém, ele consegue passar pelas nações vizinhas, pelos reis vizinhos. Alguém percebe que o rei de onde Neemias estava vindo havia provido para ele o material necessário, a comida necessária para a viagem, mas também tinha até inclusive colocado o exército à sua disposição. E ele está indo, atravessando as nações, os povos vizinhos, para chegar a Jerusalém. E essa notícia então se espalhou. É interessante que não tinham a tecnologia de informação que temos hoje, mas as informações correm rápido. E essas informações de que eles iriam chega ao ouvido de Sambalate e Tobias. É interessante que esses homens se incomodaram, ficaram incomodados. Eles ficaram tristes, ficaram nervosos. A Bíblia vai dizer que a ideia de alguém ir fazer o bem a Jerusalém os desagradou extremamente.
eles ficaram extremamente irritados. Eles ficaram extremamente incomodados com o fato de que alguém iria fazer o bem a Jerusalém. Então a pergunta hoje para mim e para você, seguindo aqui o exemplo e as lições que essa história nos traz, é a seguinte: eu tenho consciência de que estou incomodando o inferno. Às vezes a nossa grande preocupação é o que o inferno está aprontando para cima de nós, o que ele está planejando. O que hoje, as pessoas, olha, cuidado, o que hoje o diabo vai, aprontar para cima de você. Na verdade, é o inferno que deve estar preocupado, é o inferno que deve estar incomodado com aquilo que nós temos planejado contra ele. É claro que o incômodo vai acontecer. Como assim? Uma vez que a igreja se levanta para arrancar das garras do diabo, do ambiente perdido do inferno, pessoas para a salvação. Como assim não iria incomodar o inferno? O nosso problema como crentes, eu diria que tradicionais, eu diria que denominações antigas, eu diria que nós somos um povo que não tem muitas vezes a consciência dessa batalha espiritual. Eu mesmo pertenço ao povo de Deus, à Igreja do Senhor, desde que nasci, ou até poderia dizer desde antes de nascer. Mas falar de batalha espiritual era um tabu em nosso meio muitas vezes, sendo que a palavra de Deus diz que a batalha espiritual é algo que enfrentamos diariamente. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Então, quando nós entendermos, quando nós vemos pessoas irritadas, incomodadas, organizações, grupos se levantando para atrapalhar, crentes deixando de se unir para orar junto, para aprender juntos, para fazer qualquer outra coisa. Hoje, muitas vezes, nós, o povo de Deus, estamos colocando em segundo plano o fato de nos ajuntarmos para juntos adorarmos a Deus, ouvirmos a palavra do Senhor. Geralmente nós reputamos isso talvez como algo que esteja em segundo plano, e nós sempre temos algo mais importante muitas vezes. Nós nem barganhamos mais com Deus, nós simplesmente deixamos de fazer a obra de Deus para fazer coisas para nós. Nós nos preocupamos às vezes muito mais em agradar pessoas do que a Deus. E quando chega a batalha espiritual, nós também temos outro problema, nós começamos a batalhar contra pessoas. Então eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que tome cuidado. Tome cuidado, porque as ofertas que surgem, as oportunidades que surgem de coisas boas nos dizem que nós deveríamos nos reunir para juntos adorarmos e ouvirmos a palavra do Senhor. Elas são artimanhas do inferno.
Cuidado, meus amados, com a ofensa. Cuidado com a ofensa. John Bevere escreveu um livro chamado A Isca de Satanás. E a isca de Satanás, segundo o que nós aprendemos ali, é a ofensa. Pode ser que você esteja se sentindo ofendido por pessoas. A Bíblia vai dizer que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, forças espirituais do mal. Quando Neemias está indo para Jerusalém para edificar Jerusalém, Deus colocou aqui para edificar essa cidade. Deus colocou você na sua cidade para edificá-la. Mas a oposição se incomoda. E a única oposição que existe contra a igreja do Senhor não são pessoas. Não são carne e sangue, não são seres espirituais. São seres humanos, são seres espirituais. O que se levanta contra a igreja do Senhor são seres malignos espirituais. São levantes do inferno. Então tome cuidado quando você coloca o reino de Deus em segundo plano na sua vida. Quando você coloca o desejo de salvar a cidade em segundo plano. Quando você coloca a leitura da palavra de Deus e a oração em segundo plano. Você pode perceber que a gente pode ficar 2, 3 horas em algum tipo de atividade no celular, mas se a gente tiver que ler a Bíblia no celular durante 2 horas, pode ser que a gente não consiga. A gente pode ler outros livros, mas quando a gente vai ler a Bíblia, parece que há uma dificuldade maior. E há, porque a Bíblia é um livro que vai transformar a nossa vida. E o inferno não quer isso. A visão e o chamado de Deus para a salvação da cidade é algo que incomoda o inferno. Há poucos dias eu lembrei, numa dessas nossas lives aqui de oração, eu lembrei de David Wilkerson. David Wilkerson, a falar sobre a situação de Neemias em relação a Jerusalém, ele prega dizendo que Deus está nos chamando para a angústia. Um chamado para a angústia, quando a Bíblia diz que quando ele sabe da situação da cidade, ele se senta, ele lamenta, ele chora, ele jejua e ele ora por muitos dias. O inimigo ele se incomoda, ele se irrita. E a pergunta hoje é se eu tenho consciência disso. E tem muitos de nós que estão dizendo, eu não quero incomodar o inferno. Deixa eu falar uma coisa com você. Toda vez que nós deixamos de incomodar o inferno, nós incomodamos o céu. Toda vez que nós queremos ficar bem com o inferno, nós estamos dizendo que nós somos oposição ao céu, porque não existe uma terceira via, uma terceira opção. Ou estamos com o céu, ou com o inferno, ou com Deus, ou com o inimigo. Ou nós queremos a cidade salva, ou queremos a perdida. Você pode dizer, mas eu nunca declarei que queria minha cidade perdida. Você não precisa declarar isso. Basta você não se importar com a salvação dela. Basta você não se importar com o bem dela. Porque nós vemos aqui que enquanto Neemias queria o bem de Jerusalém, havia alguém irritado, incomodado, alguém que se desagradou extremamente, sabendo que alguém estava querendo fazer o bem para Jerusalém. Pode ser que quando você decide
Pode ser que quando você decide pelo bem da sua cidade, pode ser que alguém que sempre te chamou para os eventos não vai te chamar mais. Pode ser que aquela pessoa do supermercado que sempre te vendeu para você pagar depois não vai vender mais. Pode ser que você vai perder amigos, mas pode ser também que aquele amigo que não quer mais ser seu amigo porque você agora quer salvar a cidade, ele vai ser um dos salvos dessa cidade. Então ele não vai ser apenas seu amigo, vai ser seu irmão futuramente. Então que hoje nós possamos abrir a nossa consciência e entender que ou nós incomodamos o inferno ou incomodamos o céu. Ou nós batalhamos contra o inimigo ou estamos batalhando contra Deus. Ou nós fazemos o nosso papel, a nossa obra, a obra do Senhor, ou nós estamos trabalhando a favor do próprio inferno. Isso é muito sério. É claro que é muito incrível quando alguém sente como Neemias sentiu, um pesar, um incômodo na sua alma, no seu espírito, pela situação de Jerusalém. As batalhas não são pequenas, as lutas não são pequenas, mas Neemias está indo para Jerusalém. Neemias está indo para edificar Jerusalém. E o Senhor te trouxe, o Senhor te colocou nessa cidade onde você está. Seja você daqui de São Miguel e você que está morando em outra cidade. Você não está aí por acaso. Você não está na sua cidade só por causa do seu emprego, por causa de um concurso que você passou. Você não está na sua cidade simplesmente porque você decidiu isso. Pode ser que você esteja na cidade e nem gosta tanto da cidade assim. Mas você está aqui para ser um agente de restauração, para ser um agente de salvação para a nossa cidade, para ser um agente de restauração. Então entenda que quando nós decidimos amar a nossa cidade, quando nós decidimos ministrar salvação sobre a nossa cidade, quando nós decidimos que a nossa cidade precisa de libertação, de restauração, de salvação, o inimigo vai se levantar contra. O inimigo vai ficar incomodado. Então glorifique a Deus enquanto se você estiver incomodando o inimigo. Diz a Bíblia que Neemias estava indo. E então isso desagradou a Sanbalate e Tobias, mas não desagradou pouco, desagradou extremamente. Você que está chegando agora, bom dia, graça e paz. Nós estamos lendo Neemias capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas a live vai ficar aí, você vai conseguir vê-la toda. Obrigado pela sua participação na live, Deus abençoe. Há pessoas entrando na live que nós ainda não sabemos de que cidade é, de que estado é, mas que o Senhor abençoe a sua cidade, o seu estado, e que você seja um agente, aquele que vai incomodar o inimigo, aquele que vai deixar o inimigo irritado extremamente. Mas você está protegido pelo Senhor, enviado pelo Senhor. O Senhor não te mandou sozinho, Ele mandou exército, assim como o rei de Neemias mandou exército com ele. O Senhor envia exército com você e comigo. Não temas, não temas, não temas em incomodar o inimigo. Eu quero orar nesse momento. Vamos orar. Deus de amor, Deus querido,
Deus bendito, Deus de infinita misericórdia e bondade, nós te adoramos, te exaltamos pelo fato de que o Senhor ama-nos, mesmo sendo quem somos, mesmo sendo o que nos tornamos, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos ama. O Senhor ama a nossa cidade. O Senhor tem derramado no nosso coração um amor pela cidade também. E eu peço ao Senhor que restaure a nossa cidade, que aviva a nossa cidade, que desperte a nossa cidade, que liberte o nosso povo, que, ó Deus, salve a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por cada um que entrou nessa live. Ó Deus, dentre eles, ó Deus, eu quero hoje orar pelo Sérgio. Pai, muito obrigado por essa vida que é um amigo e que hoje, ó Deus, está nessa live. Abençoe a sua vida, o seu comércio, a sua família. E que a cada dia o Senhor manifeste a sua presença na vida dele, para que ele, cada dia mais, entenda que não está aqui por acaso, está aqui para adorar o nome do Senhor. Pai, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa representando outras cidades, outros estados que tem participado da nossa live. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija nesse tempo, na ministração, na meditação, na oração. Pai, hoje nós queremos clamar ao Senhor, para que o Senhor nos ajude a fortalecer-nos contra o desagrado do inimigo. Pai, sabemos, ó Deus, que ao pensar no bem da cidade, o inimigo se levanta porque ele quer a cidade perdida, destruída. Ele quer a cidade nas mãos dele, mas o Senhor nos colocou aqui dizendo que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Pai, nós te adoramos por esse tempo, adoramos por esse momento de oração, adoramos por cada vida e clamamos, Senhor, que derrame sobre nós a unção do Senhor, para que a cidade seja realmente reconstruída para a glória e para a honra do nome do Senhor. Nós oramos, nós abençoamos a nossa cidade, nós clamamos para que o Senhor nos dirija a cada momento sobre isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e que você tenha um dia extremamente abençoado e que você seja um grande instrumento de Deus para a libertação, para a reconstrução, para a salvação da nossa cidade, da sua cidade. Até amanhã ou até hoje às 22 horas com a estreia do encontro chamado Programadamente. Deus abençoe e até lá.